Olá amigos e amigas, eu sou o professor Delon Barros, venho aqui para mostrar a vocês um método inovador de matemática. Esse método, ele garante, olha como eu estou falando, ele vai garantir o seu aprendizado matemático. Mas é preciso que você siga as orientações dadas por mim. São orientações já precisas. Eu, formado em matemática, licenciatura, tenho minha pós-graduação em psicologia da educação, estatística e também tem outros cursos relacionados ao aprendizado. E eu escolhi exatamente aprender, estudar um pouco mais sobre o aprendizado em matemática. Porque a maioria das pessoas, quando querem aprender matemática, eles não sabem por onde começar. Então, eles procuram geralmente já uma apostila, já com conteúdo já determinado pelo um concurso. E eles ficam perdidos porque faltam-lhe base. Então, é ideal que você adquira uma sequência de informações para que você consiga adquirir autonomia matemática. Então, esse nosso curso é um curso que vai visar exatamente lhe dar autonomia matemática. Você pode até estar pensando assim, não, mas isso não existe não, porque matemática é coisa de outro mundo, que eu nunca consegui aprender na escola, por que agora eu vou aprender esse curso de matemática com esse método? Eu garanto que você aprenderá desde que você obedeça a sequência que for colocado. Você tem que fazer as atividades pelo qual está sendo programado. Independente se você vai achar que aquilo não precisa, porque tudo vai precisar. No nosso curso, nós não vamos fazer nada que vá colocar além do que você precisa. Só vai ser colocado informações referentes ao seu aprendizado. Porque o nosso objetivo é o quê? Para que nós possamos aprender melhor matemática, precisamos trabalhar as nossas funções mentais. Quais são as funções mentais? É a concentração, a memória, atenção seletiva, paciência, organização. Isso tudo requer no aprendizado matemático. Aí você vai e fala assim, mas eu não tenho nada disso, eu tenho um problema terrível. Bom, pois se adquire. O nosso curso, ele também vai focar isso. Ele vai melhorar a sua memória, a sua concentração. E quando você aprender matemática, a sua autoestima vai melhorar. Você vai ver que você tem capacidade para muita coisa. Então não deixe de fazer esse curso que é excepcional. Eu já tenho esse curso presencial. Já trabalho com alunos há mais de 10 anos num curso presencial, onde há um acompanhamento individualizado de cada aluno. Cada aluno fará suas atividades programadas, ou seja, as atividades elas seguem um algoritmo onde o aluno terá que treinar bastante. O treino é essencial, precisa-se treinar. Então, se você treina de forma correta a sua orientação, você não terá problemas. Nós podemos falar da seguinte forma. Eu coloquei como título Revelando a Matemática. Revelando por quê? Porque o aluno ele quer aprender matemática. Isso vale também, não esquece, para a criança também. A criança pode fazer o curso e ele também conseguirá melhorar seu desempenho. Então ele quer aprender a matemática, mas ele sente uma dificuldade. A dificuldade que ele sente é exatamente porque ele só quer pegar logo o bonde andando, ele quer pegar logo um assunto de função. Saiu o concurso da PRF, tem lá a função do segundo grau, ele vai lá direto para a função do segundo grau. Está errado. Se você não tem base, você tem que começar lá das equações, lá das expressões numéricas, chegando em equações do primeiro grau, equações do segundo grau, o estudo dos gráficos, até chegar no ponto aonde você quer. Esse é o adequado. Por mais que você diga assim, não, mas eu estou com pressa, eu quero logo chegar logo no concurso, mas não funciona dessa forma. Você tem que fazer atividades nas sequências que elas forem colocadas. Tem que ter paciência, porque para aprender qualquer coisa nova requer paciência. Tem que controlar a sua ansiedade.
Você não vai conseguir de uma cor para outra se você não tem condições disso acontecer. A atenção seletiva, ela é importante. O que é atenção seletiva? A atenção seletiva é quando você tem que se concentrar apenas na informação que lhe interessa, esquecendo o meio externo. Posso falar agora até que seja um pouco polêmico, mas as pessoas que estudam em bibliotecas, eles têm uma certa deficiência de se concentrar, porque no local onde eles estudam, um local altamente silencioso, sem barulho, e eles absorvem o conteúdo naquele meio do silêncio. Quando ele chega na prova dele, se tiver um barulho lá fora, tiver um barulho de um cacuete de um aluno na sala de aula, ele vai perder o concurso, porque ele não vai conseguir se concentrar. São chamados barulhos pontuais, vai permitir que ele não se concentre no conteúdo ou na prova pelo qual ele está fazendo. Você tem que aprender a se concentrar independente do ambiente onde você esteja. Eu não estou dizendo também para você estudar lá na praça de alimentação de um shopping, não estou falando disso não. Estou falando que você tem que trabalhar a sua concentração. Trabalho da memória. A memória é feita como? Ela é feita igual você está decorando um texto? Não, a memória é feita na prática. Você vai praticando, você vai fazendo as expressões numéricas, né? No nosso primeiro passo a gente vai fazer divisões. A divisão permite que você memorize a tabuada. Memoriza, não ficar, né, decorando aquela coisa, não. Memorizando porque você pratica. Em matemática só tem uma solução de aprender, só tem uma, é praticando. É a única maneira de você conseguir aprender matemática, é praticando. E não requer inteligência sobrenatural. As pessoas, né, acham que quem sabe matemática é muito inteligente. E eu corrijo isso. Quem sabe matemática não é mais inteligente do que ninguém. Agora, quem escolhe aprender matemática, isso é uma inteligência. Por quê? Porque você precisa. Eu não estou falando que você vai precisar do seu cotidiano. O aluno vem logo falar assim: professor, eu estudei um tal de logaritmo lá no ensino médio, não usei na minha vida. Não é o logaritmo que interessa, mas as propriedades que você teve que memorizar, que você teve que se concentrar para trabalhar aquele assunto lá de logaritmo. É aquilo que vai treinando a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de analisar. É isso que interessa para a gente. Então, esse método, ele é totalmente diferente, porque é um método onde requer mais o seu empenho. Tem muitas atividades, no decorrer do curso tem muita atividade. E esse curso, ele começa mesmo da base, a pessoa pode até falar assim, começa do zero. Na verdade, não existe nada que comece do zero. Começar do zero em matemática é você falar que aqui tem uma bola pequena, bola grande. Qual das duas é a maior? Isso é começar do zero. Isso não tem. Matemática não começando do zero. A gente começa do ponto aonde você domina. E onde é que você domina? Você sabe decodificar um texto. Muitas vezes você não sabe fazer interpretação, mas sabe decodificar. A partir da decodificação, a partir do treinamento dessa decodificação, você vai conseguir perceber que o enunciado pede para você somar. O enunciado pede para você subtrair, para você multiplicar, para você fazer a divisão. Então a gente vai se acostumando ao formato daquela leitura. E aí você vai começando a desvendar, a revelar, né, aquele pensamento sobre aquele conteúdo que está lá. Então, como eu falei anteriormente, não requer inteligência. Então, um dos pontos principais que eu quero tirar é exatamente essa falta de autoeficácia. O aluno, ele acredita que ele não pode, ele não consegue, porque a vida toda dele foi de derrota com essa matemática, ele não aprendia. Eu quero que você tire isso da cabeça. Você pode tudo que você quiser. Aí você pergunta, professor, por que tem gente que aprende tão rápido e outros demoram tanto para aprender? Bom, existem alguns distúrbios, né? Descalculia, dislexia, processamento auditivo central, alguns distúrbios que dificultam, mas não impede de você melhorar, ouviu? É igual a corrida da lebre com a tartaruga.
Vocês sabem que a tartaruga, né, ou jabuti, não sei, né, ganhou da lebre. Por que ganhou da lebre, se ela era lenta? Ganhou porque ela não parou. Enquanto que a lebre, muito rápida, ela parava, conversava lá com as gatinhas, né? E a tartaruga não. Todo o tempo no caminho dela, né? E cada vez chegando perto do sonho dela, né? Que era a vitória lá da corrida. E é isso que tem que fazer. Não pode dar trégua. Então, quando nós começarmos o nosso curso, eu quero que você se comprometa a cumprir rigorosamente as informações que forem passadas para você. Se você fizer isso aí, eu garanto, né? Estou demonstrando aqui uma obrigação de resultado, não só de meio, obrigação também de resultado, que você aprenderá, que você irá adquirir autonomia matemática e com isso você não precisará mais fazer cursos de matemática, porque você sozinho já desvenda. A gente pode fazer uma comparação, como por exemplo o seguinte, olha, se tem uma pessoa que sabe dirigir um carro e não sabe andar de moto, se você perguntar para ele o que é mais difícil, dirigir um carro ou uma moto, ele vai dizer que é mais difícil dirigir uma moto. Da mesma forma, se alguém dirige moto e não dirige carro e você fizer a mesma pergunta, ele vai dizer que dirigir um carro é mais difícil. Então a gente vai dizer que é mais difícil aquilo que nós não sabemos, mas não impede de nós treinarmos e melhorar o nosso desempenho. Entendido? Então, primeiro ponto, você tem que acreditar. Acredite que você é capaz de aprender o que você quiser. Segundo, você tem que manifestar essa vontade de aprender e fazer as atividades. Vão aparecer frustrações, vão aparecer momentos que você não consegue fazer? Vão sim, claro que vão. Mas isso não vai impedir de você continuar e desenvolver o nosso processo, o nosso curso. Quando houver a frustração naquele momento, vai ser sanada aquele momento. Mas primeiro você tenta resolver, depois eu vou tirar a sua dúvida. Vou gravar alguns vídeos com vocês, algumas aulas, aonde vai mostrar exatamente onde há dificuldade maior e aonde nós devemos começar. Então olha só, a estrutura funciona da seguinte forma. Nós vamos ter, usando esse mesmo método de revelando, né, a matemática, nós vamos ter a matemática básica, o raciocínio lógico, dedutivo e indutivo, a matemática financeira e a estatística descritiva e inferencial. Mas eles seguem uma sequência. Você não aconselho você fazer assim, bom, eu não me interessa a matemática básica, me interessa a estatística. E vai logo comprar logo o bloco de estatística. Se você não tiver base matemática, isso não vai ser legal. Você vai ter problemas de base. E quando você tem problemas, você desanima. E quando desanima, você desiste. Até retomar novamente, né? Dizer, eu quero aprender. E aí você vai retomar do início. Isso não funciona também. É preciso que comece e termine o que começou. E aí sim, você só deve desistir de alguma coisa depois que você passou por isso. Você vê que eu sou professor, a maioria dos meus tempos é destinado a ser professor, apesar de ser formado em engenharia civil, faço esporadicamente alguns serviços, para mim principalmente, né? E também já fui policial civil, já fui perito da Polícia Civil, mas não gostei do trabalho e saí da Polícia Civil e hoje sou inteiramente professor. Algumas pessoas até me criticavam, diziam assim, rapaz, tu deixou esse cargo de perito, um cargo bom, tá? Para mim não era bom. Mas aí você só vai desistir daquilo que você já conseguiu, entendeu? Você não vai desistir de coisa que você não conseguiu. Então primeiro você consegue, e aí você resolve se desiste ou não, né? Mas você tem lá o seu gancho lá, onde você pode usar futuramente. Conhecimento nunca é desnecessário. E nunca é pouco. Bom, então ele funciona da seguinte forma. Nós teremos no bloco de matemática básica, que é o que eu indico você fazer primeiro, o bloco de matemática básica.
Aí você vai falar assim, não, pessoal, mas nos concursos cai raciocínio lógico. Raciocínio lógico é tudo isso que eu falei para vocês. Raciocínio lógico, lá no edital aparece o nome raciocínio lógico, é a matemática básica, é a financeira, é a estatística, é a lógica dedutiva e indutiva. Tudo isso. Se você discriminar o conteúdo programado do concurso que vai fazer, aonde o título é raciocínio lógico ou raciocínio lógico quantitativo, você vai observar dentro do conteúdo programático que existe financeira, matemática básica, lógica indutiva, lógica dedutiva, tem tudo incluído lá naquele conteúdo programático. Por exemplo, alguns tópicos de concurso. Concurso do Banco do Brasil, tinha lá raciocínio lógico. Dentro do conteúdo programático tinha matemática básica, matemática financeira e estatística, ou seja, nada de lógica dedutiva e indutiva. Mas o tópico era raciocínio lógico. Outro concurso também que está sendo bem visto agora é da PRF. Está escrito lá, raciocínio lógico. Conteúdo é o quê? A matemática básica, a lógica indutiva. E talvez até apareça agora uma outra disciplina que seria a estatística descritiva e a estatística inferencial. Então, você precisa de orientação de forma concisa. Então, a orientação que eu passo para vocês é que antes de você chegar naquele clímax do conteúdo que está no edital, você tem que passar pela base primeiro. E vai ser um chazinho santo daime que eu vou dar para você e você, pronto, racei. Não vai ser. É preciso que você cumpra as minhas orientações. É isso que eu peço sempre. Cumpra as orientações pelo qual eu estou colocando. Por exemplo, se eu pedir que você estude diariamente, você tem que estudar diariamente, porque tem que haver o ajuste da disciplina. O conteúdo ele tem que se ajustar à sua cabeça. Se você estuda 1, 2 ou 3 vezes por semana, sem ter base, você não consegue se ajustar nunca. Posso fazer o seguinte comparativo, é como se você estivesse subindo uma escada rolante em que ela está descendo. Você nota a dificuldade que é, não é? Você subir uma escada que está descendo. Pense comigo, olha, se você está subindo aquela escada com dificuldade, se você sobe devagar, o que acontece? Não consegue chegar até o topo, não é isso? E se por acaso você, nesse momento que você está subindo a escada, você resolve parar. Se você parar, aí vai acontecer o quê? Volta lá para o início novamente e aí você tem que retomar novamente aquela dificuldade. E na sua cabeça você pensa que aquela dificuldade é exatamente porque você não consegue aprender. Está errado. É porque você está fazendo da forma errada e não porque não consegue aprender. Se fizer da forma correta, garanto que você não terá problemas. Então, durante o nosso curso, Revelando a Matemática, ele vai promover isso na sua cabeça. Mas eu vou sempre frisar para vocês, faça as atividades que forem propostas. Garanto, né, como eu disse, minha obrigação de resultado, que você não terá problemas com relação a isso. Bom, então seria o quê? Nós vamos ter vários módulos. O módulo 1, no módulo 1, o que nós teremos nesse módulo 1? No módulo 1 nós teremos o assunto de base, aonde eu vou detectar a sua habilidade matemática. Porque a gente vai passar pela habilidade numérica e depois a contextualização, que é a mais importante matemática. Mais importante matemática é a contextualização, é o texto, ouviu? Não é a conta que você faz. Você pode pensar, né, quem tem pouca base matemática, acha que matemática é conta, é número. Não tem nada a ver com número. Quem já estudou contabilidade sabe que o mais importante do que a conta é o nome da conta. Então é importante que identifique o nome de cada número que se refere ao enunciado. Fora isso, você não consegue abstrair e nem fazer nada relacionado à matemática. Se eu pergunto a vocês, 2 mais 2 é 4? Depende. Depende de que esse 2. Se for 2 metros mais 2 centímetros dá 4? Não. Se for 2 meses mais 2 dias dá 4? Também não. Então, cada número depende do texto pelo qual está sendo inserido. Mas, inicialmente, a gente faz uma habilidade de conta. A gente precisa ter uma habilidade de conta
para que nós possamos, quando atrelar, encaixar ali o texto, a gente já tem essa certa habilidade e vai conseguir melhorar o nosso desempenho. Então ele é uma sequência. Então nós temos a habilidade numérica primeiro, como tabuada, tem que ser memorizado, né? E nós vamos ter um trabalho nisso, para que você memorize. E depois a habilidade textual, que é o mais importante, aonde nós vamos identificar no texto do que se refere. Porque as questões de matemática, elas geralmente são o quê? Vamos analisar bem aqui. Olha só. As questões de matemática, ela é formada por duas partes. Hoje, no Enem, elas são formadas de 3 partes. Essa última parte é exatamente a pergunta. Essa última parte é a pergunta da questão. Ou seja, é o que mais interessa na questão. É o questionamento. Então, como é que nós vamos responder essa pergunta? Observando os dados que forem coletados na questão. Esses dados não são simplesmente dados numéricos. São dados de texto. Existe a chamada frase tônica do enunciado. Diminuir, né, aumentar, alguma coisa relacionada a isso. A gente tem que focar exatamente do que se refere. Tanto os dados numéricos como os dados do texto. E essa terceira parte é a parte de identificação da questão. Ela não serve muito, nós temos que também saber diferenciar no enunciado. Geralmente aparece no início, né? Uma loja de antiguidades onde vende bijuterias. Ponto. Faz parte da questão, mas não alterou nada. A partir daí, ele coloca os dados da questão. Esses dados é que vão servir para responder a pergunta. Esses dados que vai servir para responder essa pergunta. Então, a gente pode usar a estratégia de ler a pergunta primeiro. Olha só a coisa louca aí, Você lê a pergunta primeiro, depois é que vai ler o enunciado. Então você lê a pergunta primeiro, vai ler o enunciado. Quando você lê o enunciado, você já sabe mais ou menos do que lhe interessa mais, devido à pergunta já lida. Lê o enunciado completo até a pergunta. Então você lê a pergunta pela segunda vez. E vai atrás das informações, do que você aprendeu e vai fazer lá as questões. Quando você encontrar um resultado no seu cálculo, você vai pela terceira vez ler a pergunta. E aí confirma que o resultado do seu cálculo é aquele que está sendo perguntado. Porque este é o motivo da maioria dos erros de alguém que já sabe matemática. Lê pela terceira vez, aí vai e marca a alternativa ou, como questão do certo, você vai julgar se está certo ou está errado. Então, seria esse o procedimento. Nós vamos trabalhar esse procedimento junto com as questões. E vou frisar sempre isso para você ir se acostumando. Existem alguns problemas que nós usamos cálculos rápidos, que ajuda a pessoa a desenvolver melhor o trabalho dele. Então, nós teremos no módulo 1, nesse módulo 1, nós vamos colocar já essa parte inicial, onde você vai fazer muitas continhas mesmo braçais, onde você tem que fazer todas as contas braçais, aonde há contas que você tem que fazer aquela transformação de hora, minuto, segundo e dia. Isso é importantíssimo. Contas de multiplicação, de somar, de divisão principalmente, que você vai dizer assim, ah não, isso aí eu sei, lá na hora eu faço. Olha, lá na hora, se você não treinar, você não faz. E se você fizer, você demora demais. Ou comete erros grosseiros, porque você não treinou. Então, olha, não basta apenas dizer assim, ah, mas eu sei fazer. Sabe, mas tem que treinar, porque senão você não consegue. Você nem o Romário. O Romário é que disse que não ia treinar. Treinar para quê? Você já sabe o que fazer, né? Tem uma música dele lá. Tem que treinar sim. No treinamento você melhora seu desempenho. O desempenho cognitivo. Isso é muito importante na questão matemática. Então você tem que fazer todas, sem exceção, todas as questões. Você receberá com um PDF o material das questões e posteriormente você receberá também
o material todo comentado. Todas as questões estarão comentadas. São mais de 5.000 questões que você receberá, vai receber todas comentadas as questões. Isso faz parte do processo. O que? A correção do seu material pelo que você fez. Faz parte do processo isso. Bom, pessoal, então olha só. Nós temos aí um método novo. Já trabalho há mais de 10 anos em minha sala. Já consegui fazer milagres. Alunos que não sabiam nada, totalmente já desacreditado que poderia aprender matemática. E eles conseguiram aprender, passaram em concursos como o MTE, a Receita Federal, concurso grande, né, também a Polícia Federal também, aprenderam bastante, melhoraram o seu desempenho, alguns também melhoraram o desempenho na sua concentração e passaram em concursos também, como um exemplo de um aluno meu que já via fazendo a OAB já 5 vezes já e não conseguia passar de jeito nenhum. Quando ele fez o curso de matemática, que melhorou o desempenho dele, na concentração dele, a memória, foi que ele conseguiu passar. Ele diz que foi por conta do curso de matemática. Então, eu não estou falando aqui de matemática como está o corriqueiro chamado, né? Até porque a palavra matemática significa a arte de aprender, a arte de ensinar a aprender. Então, você é capaz, com esse curso eu garanto a vocês que você conseguirá aprender sim. Bom, pessoal, então ficamos aí no nosso primeiro encontro, nosso primeiro vídeo, e no nosso próximo vídeo já vou mostrar a vocês como nós vamos já iniciar o nosso curso. E um abraço a vocês, estamos juntos e nós vamos aí mudar a concepção do que é matemática. Um abraço para todos vocês.